Vamos orar? Pai das luzes, bendigo o teu nome, te dou graças, honra, louvor a ti, te agradeço por mais um dia na tua presença, mais um dia nessa casa de oração. Quero te agradecer por cada vida que se encontra aqui nesse lugar. Eu quero te agradecer porque o Senhor me trouxe aqui. O Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono desse espaço, o Senhor é o dono de Boituva, o Senhor é o dono da região, o Senhor é o dono do estado, o Senhor é o dono da cidade, o Senhor é o dono do país, o Senhor é o dono de tudo. E nós queremos agora, Pai, pedir o teu Espírito Santo mais poder, mais visitação. Senhor, venha sobre nós, enchendo da tua presença, abre os nossos olhos espirituais, tira as escamas dos nossos olhos, do reboco dos nossos ouvidos. Eu repreendo todo espírito contrário ao teu. O único espírito que tem liberdade nessa manhã é o Santo, o Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, acampa teus anjos ao redor dessa casa, para a glória do teu santo nome. É assim que eu oro e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gênesis 1:1. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, há os estudiosos que dizem que a Terra tem bilhões e bilhões de anos. Bilhões e bilhões de anos. Eu quero narrar uma história para você aqui, bíblica. Vai despertar você, vai abrir a tua mente, vai mostrar para você quem você é, a sua real identidade. Gênesis 1:1 diz assim, no princípio. Que princípio que é esse? Antes de tudo existir, há bilhões e bilhões de anos atrás, Deus criou os céus e a terra. Não precisa tirar. No princípio, antes de tudo, já tinha pregado aqui que antes dele falar, ele fez a palavra. A palavra é o Filho, é Jesus. Então, antes dele falar, ele fez a palavra. Antes dele fazer tudo, ele fez a palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. Ele não criou nada além disso no princípio. Esse é o primeiro versículo de Gênesis 1:1. Tudo que você lê aqui, você já começa a dar uma pregação. Ele criou um céu perfeito, uma terra perfeita. Ele criou tudo lindo, maravilhoso. Ele não fez nada com defeito. Nada do que ele fez foi errado. Foi tudo bom, lindo e maravilhoso. Agora você vai ver o versículo 2. Isso daí já tem milhares e milhares de anos depois, um versículo para o outro, tempos depois. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas profundas. O primeiro versículo diz que Deus criou o céu e a terra perfeito, sem defeito nenhum. Ele fez tudo certo. Olha o que diz Isaías 45:18, só para dar uma... Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, no plural, esse céu que você vê com nuvem aqui, se você sair, aí tem um segundo céu, que habita anjos e demônios, por isso que Satanás caiu. Quem cai é porque está em cima. E tem o terceiro céu, onde tem o trono do Senhor, onde ele está assentado. A Bíblia diz que a terra é estrado dos pés, as nuvens é poeira dos seus pés. Então ele criou os céus, ele é Deus, que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser. Então no Gênesis 1:1 ele fez perfeito. No Gênesis 1:2
Ele fez todas as regiões celestiais, Ele fez todos os anjos, toda a hierarquia angelical. Ele criou a luz, porque se você tiver noção, Lúcifer significa anjo de luz, portador da luz. Então Ele fez a terra. Pode voltar por favor no versículo 2 de Gênesis. Ele fez a terra perfeita. Ele não fez nada de errado. Ele fez os anjos para adorar. Só que nesse versículo 2 aqui, esse anjo que era portador da luz, o principal de todos, o adorador, o príncipe, ele deve ter ficado com inveja, porque a palavra de Deus diz que os serafins habitam sobre a cabeça do Senhor. Os únicos anjos que vão além do querubim ungido da guarda é o serafim, que ele fica em cima do Senhor. Então acho que esse anjo, com inveja dos serafins, ele se rebelou, e o impacto dele na terra, porque está escrito em Lucas, eu vou ler para você, que o próprio Senhor, falando para os discípulos, ele narra assim: e eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. O impacto do poder dele na terra desobstruiu, separou, deu aquela explosão do poder dele. E aconteceu isso, do 1 para o 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas. Você pode estar aqui agora, nessa manhã, a tua vida está assim, numa treva profunda. Você pode estar sem forma e vazio. Na tua perspectiva você não vê nada. Você pode estar aqui sentado, dando glória, vendo louvor, aleluia. Só que no fundo, só Deus e você sabe como você está. Posso abrir meu coração? Fico tão triste quando eu vejo a igreja vazia. Glória a Deus por cada um de vocês que está aqui. Mas olha para mim. Se Jesus voltasse hoje, porque o pastor Rafa não está aqui, muitos iriam ficar. Guarda uma coisa no seu coração, igreja. Quem sobe aqui para pregar não é um homem, é o Espírito Santo do Senhor. Nunca venha para uma igreja para ver um pregador. Venha para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Se você conhece alguém que tinha que estar aqui e não está, pode falar, o pastor Glauco deu um recado lá hoje. Porque isso me entristece demais. Eu falo, gente, um domingo lindo desse, você poder vir aqui adorar o seu Deus, aquele que te tirou das trevas. Você chega na igreja assim, ó. Olha como você chega na igreja. Ele vem e começa a fazer assim com você, ó. Quando você começa a vir, ó. Ele vai arrumando tudo bonitinho, vai deixando com forma. Aleluia. Ele vai dando forma, aquilo que está vazio, podre, treva, ele vai dando forma, ele vai ajeitando. Está fazendo assim. Quem crê que ele faz isso? Não, mas ele não faz isso. Ele quer fazer isso aqui, ó. Ele quer te deixar novinho. Olha para mim, isso aqui um homem não tem condição de fazer. Eu estou 24 anos na igreja. Eu nunca vim na igreja por causa de homem nenhum. Eu tenho motivo para nem pisar numa igreja de crente na calçada. Eu tenho motivo para nem passar na frente de uma igreja de crente. Mas ele está fazendo isso aqui comigo, ó. Então para mim, cara, eu estou dentro da arca de Noé, eu faço um travesseiro, desculpa, de cocô, deito nele e durmo. Porque se eu pular para fora eu não vou saber nadar, então eu fico quieto.
Ele está fazendo isso aqui com você. Não venha para a igreja por causa de ninguém. Não venha para a igreja por causa de pastor. Venha na igreja por causa de um judeu de 33 anos que morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. E ele foi para o Pai e deixou um chamado Espírito Santo. Voltando para a palavra. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move sobre a tua vida, sobre os teus anseios, os seus medos, os seus buracos. O Espírito de Deus se move. A especialidade dele é se mover na doença, no caos, no adultério, no divórcio, na prostituição, na malandragem. O Espírito de Deus se move. Ele não existe. Olha o que diz Lucas 10, 18. Eu já sinto a presença dele aqui. Olha o que o Senhor fala. O próprio Jesus fala que ele viu, falando para os discípulos. Porque eles chegaram para Jesus: no teu nome nós faz tudo. No teu nome os demônios se submetem. Seu nome é poder, seu nome é pá mesmo, da hora. Ele pega e vira e fala assim, ó: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por isso você pega o mapa mundo, é tudo separado. Deus não fez, Deus fez tudo juntinho, uma placa só, para balançar perfeito. Mas aonde o diabo vem, ele entra, ele racha. Por isso que a gente não pode ficar andando em pecado. A gente tem que estar na presença. A gente tem que estar andando com o Senhor. O Espírito Santo habitava aqui. O Espírito Santo habitou em todo momento. Depois que Lúcifer caiu e virou Satanás, que ele arrebentou. Pode voltar no versículo 2. Que ele arrebentou tudo a terra. O Espírito Santo de Deus foi o primeiro enviado, o homem enviado à terra. Porque se você não sabe, o Espírito Santo é uma pessoa. Você não vê, mas sente, porque a Bíblia diz que ele tem ciúmes de você. E quando você faz alguma coisa, ele se entristece. Alguma coisa se entristece a não ser uma pessoa? Não, é uma pessoa que se entristece, então é ele. Ele se entristece. No versículo 1, no capítulo 1, ele participou de toda a criação da obra. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. No sexto dia, o Senhor fez um boneco de barro, que eu já narrei isso aqui. Por que eu estou falando isso de novo? Se você não entendeu o Gênesis, você nunca vai entender o Apocalipse. E o Senhor tem me incomodado isso nas igrejas que eu vou. Prega o Gênesis. Eles têm que saber do Gênesis para depois eles entenderem o Apocalipse. Se você não entender o Gênesis, você não vai saber o que é o Apocalipse. Você não vai entender o que você está vivendo hoje. O Senhor fez um boneco de barro. Eu já narrei isso aqui. O Espírito, essa palavra, Espírito soprado. O Espírito do Senhor é soprado, chama Ruach. No hebraico original é Ruach. Quando ele sopra esse Espírito divino, se transforma num espírito humano, fôlego de vida, em contato com a matéria, que é o boneco de barro, dá a vida a um negócio chamado alma. E é você. O Espírito de Deus sopra. E vai um espírito humano. E desse espírito humano em contato com a matéria gera alma. Por que Deus fez você um espírito? Porque o único jeito de você entender que a vida só dá certo se tiver. Todas as vezes que um homem e uma mulher casados se encontram para ter aquele relacionamento, o Senhor se assenta no trono e fala: esse é o momento que eu mais amo. Por quê? É o maior momento de intimidade entre Deus e os homens. Casado, casada. Toda vez, quando eu fui ser feito, ele vem e desce.
o Espírito Santo sopra, e há um encontro do Espírito com a matéria, e gera a alma. A alma é quem você é nesse momento, é as coisas que você busca nesse momento. Essa é a obra dos 6 dias. Só que se você for ver no Gênesis 1, capítulo 2, 3, 4, cita, o Espírito Santo está em todos. Por que você acha que o diabo tenta deturpar uma relação entre um homem e uma mulher? Porque ele sabe, quando um homem e uma mulher de Deus casados se encontram ali, pode ter uma relação, e ele... Você não veio à toa nesse mundo, não. Você não veio à toa. Aleluia. Gênesis 4, 6. Põe para mim, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Quem você acha que falou isso daí? O próprio Espírito Santo. Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Acaso se você fizesse o bem eu não estaria contigo? O próprio Espírito Santo narrando, habitando em todo o sistema do primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, quinto, mas no sexto, capítulo 6, versículo 1, olha para mim aqui, capítulo 6, Gênesis 1, quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, pode rodar, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e dentre delas tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano. No capítulo 6, por que o Senhor resolve tirar o Espírito Santo da terra? Por que você acha? Casamento de julgo desigual, porque 7, Caim matou Abel. 7 veio a bênção, começou a ter filhos de Caim, maldição, coisa ruim, começaram a se relacionar com as mulheres do bem, o mal contra o bem, e começou a aparecer coisas. Isso são teorias, mas nós não trabalhamos com teoria, trabalhamos com o Espírito Santo, mas a Bíblia narra sobre isso. Casamento de julgo desigual, Deus não aprova, virou essa tragédia. O Espírito de Deus saiu, ele tirou, pois este é carne, ele chama o homem de carnal, e ele vai viver daqui para frente no máximo 120 anos. Vivia 900, 600, 700, 400, hoje é 120, acabou. Aleluia. Você deve estar pensando, para onde que foi o Espírito Santo? Apocalipse 4:1, para onde que foi o Espírito Santo? Se ele foi tirado da terra. O apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito. Pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Aonde que está o Espírito de Deus? Depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. Tem uma porta aberta para você, meu querido. A tua vida não vai ser do jeito que está, que é. Pastor, mas eu estou bem. Não é só isso que ele tem para você ainda. Você pode estar aqui feliz da vida, realizado financeiramente. Você pode estar realizado espiritualmente.
Você pode estar realizado no seu casamento, está tudo certo. Ou você pode estar ao contrário disso que eu estou falando. Não é só isso que ele tem para você. Ele tem uma porta. Quem tem portas é o diabo, ele tem uma. O diabo faz confusão, ele não. Depois dessas coisas eu olhei e eis que diante havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido é a primeira voz. Tá? Tem uma outra versão que fala a primeira. Quando Deus fala, você sente aquele vigor, aquela positividade do Espírito Santo dentro de você, aleluia. Depois vem uma segunda voz falando, vai dar tudo errado, é tudo mentira. Essa é a voz do diabo, a voz de Deus é a primeira. Olha ali, ó, o que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, primeiro, como de trombeta disse, uma voz como de trombeta. Quem consegue ouvir no Espírito uma voz de trombeta? Que voz que é essa, pastor? É uma voz que você não ouve aqui, que você ouve dentro de você, do teu espírito. Quando você está no espírito, você escuta essa voz de trombeta. Você sabe que é ele que falou com você. Olha o que ele fala, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele foi arrebatado no espírito. Se eu falar para você que o Espírito de Deus é um, o Espírito de Deus é um, mas ele se apresenta em 7 faces, você vai acreditar? Isaías 11:2. Quem quer o Espírito Santo? Quer? Quer de verdade? Quem não quer não precisa levantar a mão, mas quem quer o Espírito Santo? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Primeiro, o Espírito de sabedoria. Segundo, Espírito de entendimento. Terceiro, Espírito de conselho. Quarto, Espírito de poder. Quinto, Espírito de conhecimento. Sexto, Espírito de temor. 7. Põe a foto do candelabro aqui para mim. Sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? É? Então tá. Isso daqui não pode ter emenda nenhuma. 7 tipos de aço tem aí. Esse central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Espíritos de Deus. Nessa base, que é o Espírito Santo do Senhor, sai todos os Espíritos que eu li para você. 7 igrejas. Essa base é Cristo. Se Cristo não estiver na igreja, esquece, pega tuas coisas e vai embora. Pode ter o pastor mais sábio do mundo, pode ter o pastor mais conhecido do mundo, pega tudo e joga no lixo e vai embora. Porque a base é ele. Se não for ele, esquece, acabou, tua vida não vai andar, não tem condições. O Espírito Santo se apresenta a você em 7 faces. A hora que você precisa da sabedoria para resolver um negócio, ele vem te dar. Quando você precisa de um conhecimento na palavra, ele vem te dar. Quando você tem que ter temor, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, que a igreja está perdendo hoje, é o temor do Senhor. Desculpa, mas as igrejas hoje estão perdendo o temor do Senhor. O Senhor é um carinha que você chega e fala no altar, e você vai embora e faz o sinal da cruz, eu não sei, vai no motel, eu não sei o que você faz, mas é isso, perdeu o temor. Mas quando você está no temor, você não consegue pegar 50 centavos num troco errado. Porque você fala, meu Deus, isso treme, geme em você, você não consegue. A igreja está perdendo o temor. Jesus, quando ele vem para a terra, ele nasce um corpo, uma alma e um espírito. Qual o espírito que você acha que veio em Jesus? O santo. Porque ele nunca pecou. Ele não teve pecado nem no pensamento. Mas pastor, mas ele é um homem. Sim, mas ele é divino.
O Espírito Santo que ressuscitou ele. O Espírito Santo, através dele que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, ele falou, espera, porque 3 dias ainda tem uma mandinga, uma coisa ruim que faz e ele acorda, mas deixa feder 4 dias, quando não tiver mais jeito eu apareço lá e falo, eita agora. Glória a Deus. É nessas horas que ele se apresenta, porque é o Espírito Santo poderoso. Igreja, em nome de Jesus, acorda. Não saia daqui como mais um domingo. Não saia daqui. Saia daqui, entra no teu carro, imagina Jesus sentado no banco de trás. Na hora que você sentar para almoçar, imagina uma cadeira a mais, ele ali sentado com você. Acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Viva desse jeito. Você vai ver aonde você vai parar. Você vai falar, esse louco pregando, mas a realidade é essa. Ele usa os loucos para confundir os sábios. Ele usa aqueles que acham que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. E bota uma pessoa que não sabe nada para falar alguma coisa que presta para você. É experiência. O que você vai viver é de experiência. Olha o que diz João 14. Quando ele morre, ele vai. João 14. Ele morre. Versículo 16, meu amor, desculpa. João 14, 16. Ele morre, ele vai. Ele ressuscita. Ele fica subindo e descendo. Você acha que ele veio só uma vez? Não. Ele apareceu lá no barco. Ele apareceu para Maria Madalena. Ele subiu várias vezes. Só que aí ele pega e fala assim, aqui eu pedirei. Mas tem uma versão que eu gosto, que está escrito, eu rogarei. Eu rogarei ao Pai. Quem está com Bíblia de papel, está escrito eu rogarei, faz assim. Eu rogarei. Sabe o que é rogar? Sabe ou não? É quando você vai pedir uma coisa para o Pai, que você já sabe que é não. Aleluia! Ele já sabe que é não. Só que mesmo assim ele vai lá pedir para o Pai. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Quais os Espíritos que eu falei para você? Ele se apresenta em 7, mas ele é um. Meu Deus, é muita sabedoria, é muito poder. Então ele fala assim, eu rogarei ao Pai. Eu sei que ele não vai querer, mas eu vou falar mesmo assim. E ele vos dará, ele já sabia, outro Consolador, para que fique convosco para... E lá em Gênesis ele fez o quê? Arrancou o espírito da terra. Por quê? Porque era muito pecado, era muita podridão, jugo desigual, baderna, bagunça. O diabo estava trabalhando ali nas vidas, na terra, não tem como. Só que aí ele via o Espírito Santo, ele roga para que fique comigo e para você para sempre. Agora vira o outro versículo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em... Aleluia. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês vão viver. Não tem como. Tem esse sopro divino dentro de você. A única forma de você viver é se prostrando. Seja cheio do Espírito Santo. Deseja. Jesus é tão lindo que tinha uma festa em Jerusalém, festa das águas, lotado, mas tipo Boiçucanga, litoral norte, final de ano. Todo mundo resolve ir para lá, acaba a água. Nós é Caiçara, acaba a água, não tem mais água para tomar banho, não tem mais água para beber, nada. E de repente não tem nem onde comprar água mais, acabou. Meu Deus, pensa nessa situação. Jerusalém estava assim, festa das águas. Ele precisando pregar. Ele precisando que as pessoas olhassem para ele, recebessem dele. Ele sobe no lugar mais alto e dá um grito assim: ei,
Aí todo mundo olha para ele e fala: quem tem sede? Todo mundo, eita glória. Ele fala: vinde a mim. Vinde a mim e beba. Todo mundo veio. Assim como diz as Escrituras: quem crê em mim, fluirão do teu interior rio de águas vivas. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, você imagina isso? Você imagina ele subindo no ponto mais alto, João 7,37. Põe para mim, querida, por favor, João 7. Você imagina ele subindo no ponto mais alto, olhando para todo mundo e falando isso. E no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim. Todo mundo, festa, não tinha mais onde comprar um copinho. Não tinha mais. Aleluia. Se alguém tem sede, eita, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do teu interior, do teu ventre. Aleluia. Agora presta atenção, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que neles crescem. Aleluia. Sabe por que na palavra o Espírito Santo está e você fica com 2 olhos de sapo que morreu no dia de enchente? Sabe sapo quando morre no dia de enchente? Fica com os 2 olhos desse tamanho assim, ó, parecendo, porque o Espírito Santo está levando a palavra dentro do teu ser, para você crer, para que as pessoas queiram ver você e vir rio de água viva fluir de dentro de você. A hora que você menos espera, a tua boca abre e manda uma mensagem para aquela pessoa. Se não for uma mensagem, é um sorriso, um abraço. Aquela vida é transformada pelo poder do Espírito que está em você. É isso. É isso que ele fala: se você crê em mim, rio de águas vivas fluirão de dentro de você. João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem a vós. Mas quando eu for, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Gente, olha para mim. Quem conhece de pecado? Quem está no mundo ou quem está na igreja? Vou virar de costas de novo. Eu era do mundo. Eu sabia que era coisa errada, mas pecado? Quem conhece de pecado é a igreja. Só que ele fala, ó, quando o Espírito Santo vier, aleluia, aleluia. Quem é crente aqui? Quem quer o Espírito Santo? E quando ele vier, convencerá a igreja do pecado. Não tem um justo sequer dentro da igreja. Não tem, esquece. Mas quando o Espírito Santo vem, ele convence. Olha, você está em pecado. Não é o homem, ele vai dentro de você e mexe nas suas entranhas e muda você. Vira o outro versículo. Do pecado é porque não creem em mim. Aleluia. Da justiça porque eu vou para papai. E vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Olha a visão que João teve do próprio Jesus. Apocalipse 5:1, dá uma olhada. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro,
escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Como chama o livro? 7 selos. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono, presta atenção, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando eu fizer assim, isso. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu vou ler de novo. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Ele, eis que estava no meio do trono, e um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, ele não foi morto, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, essa é a visão do Pai, do Filho, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aleluia! Olha a visão que ele está tendo desse cordeiro que parecia que era morto, mas não, agora ele é a cara de um leão. Ele se apresenta como um leão. Não é um leão, é como. Ele não era um cordeiro, era como. A foto não era. Você vai comparar Jesus com um animal, era como. Aleluia! Meu Deus, como assim, Pai? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem que está sentado no trono, gente? É o Pai. É o Pai. Aleluia. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações, do santo, aleluia, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Meu irmão, você acha que os anjos sabiam que Deus tinha um filho? Não. Eu sempre fiquei intrigado, pastor, com o Salmo 24, é o salmo que eu mais amo. Falava: Senhor, mas por que se mexe tanto comigo esse salmo? E eu estava estudando a palavra, vendo essas coisas. Salmo 24, põe para mim, querida. E eu falei: meu Deus, olha a confusão que dá na cabeça dos anjos quando ele ressuscita. E depois de 50 dias ele vai subir direto para o céu, para o Espírito Santo descer.
Salmo 24, olha o que o salmista escreve: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, sistema, e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aleluia! Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia! Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Agora presta atenção. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Os anjos estão em cima no céu, outros mais embaixo, outros dentro já do paraíso, onde está a árvore da vida, guardada, cercada por querubim. Lê a Bíblia que você vai entender. Ele começa a subir. Presta atenção. Ele começa a subir. Só que para ele soltar o Espírito Santo dele, ele tem que morrer, ressuscitar. Ele apareceu num corpo imortal, só que para o Espírito vir tem que ser um corpo glorificado. O corpo glorificado é cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, os pés como um latão reluzente na fornalha. Presta atenção. Os anjos começam a falar um para o outro: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Os anjos: levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Olha a confusão, vê agora. Quem é este Rei da Glória? Aleluia! O Senhor forte e poderoso, os anjos trocando ideia. O Senhor poderoso na guerra. Só que na cabeça deles, quem que está sentado no trono no céu? O Pai, a glória, o Senhor, o forte e poderoso. Ó, de novo, os anjos: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí eles de novo: quem é o Rei da Glória que eu não estou entendendo? Ele já está sentado aqui. E ele vindo. E ele vindo. E ele subindo com a roupa salpicada de sangue, saltando nos montes. E ele vindo. E ele vindo. E os anjos não estão entendendo nada. Aí um olha para o outro e fala: eu não estou entendendo porque o Rei da Glória está sentado aí. Mas eles não estão entendendo mesmo, porque eles não sabem que Deus tem um filho. Aleluia! E de repente, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Quem pegou? Quem pegou? O Pai está sentado lá, a destra é o Filho. Ele está subindo. Os anjos não estão entendendo nada. Mas quem que é o Rei da Glória? Você é louco? Um falando com o outro, os anjos. Milhões e milhões de anjos olhando para o outro, falando: meu, o que está acontecendo? Está subindo um cara aí, velho, voando. Aleluia. Hebreus 1. Bora ali de trás para frente? Bora, põe o 8. Hebreus 1, 8, nós vai subindo. 7, 6, 5, 4. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito. Quem é o mundo espiritual? Introduz quem? Jesus, o primogênito, é o nosso irmão mais velho. O primogênito dentre os irmãos. Diz: e todos os anjos de Deus. Os anjos não estavam entendendo nada. Só que aí, quando começou a chegar, o que estava sentado no trono falou: deixa ele entrar. Ei, milhões e milhões.
Sabe que uma legião de anjos é 1.200 anjos? Uma legião. Você imagina 1 milhão de legião? 2 milhões. Não tem contágio o tanto de anjo que ele faz. Todos os anjos adorando. De repente, para. Eu começo a olhar e vem esse cidadão chamado Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E aí ele fala, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por... Os anjos não sabiam que o pai tinha um filho, igreja. Aleluia. Quem vai ler a Bíblia agora vai ficar apaixonado por ela. Aqui está a tua vida. Aqui está o teu respirar. Aqui está a tua paz, que excede todo entendimento. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, o qual sendo o resplendor da sua glória, meu Deus, e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Aleluia, glória a Deus, Pai, obrigado, Senhor. Feche os seus olhos. É uma manhã de salvação, é uma manhã de conserto, é uma manhã de salvação.